Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é para falar um pouco mais, eu não queria mais falar desse assunto, mas eu vou falar um pouco mais sobre esse negócio de poluição de carro, meio ambiente, aquecimento global e que o carro ele é culpado por tudo. O carro é o maior vilão de todos, né? Então vamos ver. Eu vou dar algumas informações, depois vocês pensem aí, depois vocês reflitam, depois vocês questionam, xingam, se matem, mas eu vou dar os dados e vocês interpretem como vocês quiserem. Porque carro é culpado de tudo, né? Carro é sempre culpado. Se assiste TV, presidente, coronavírus e poluição de carro. Você só ouve falar disso. Né? Ouve mais falar disso do que assalto, morte, mais do que programa policial. Então vamos ver. Isso aqui é o principal causador de mortes no mundo, hein, gente? Vamos lá. Olha só. Carro, ele é poluidor, né? E criaram um carro 3 cilindros, por quê? Carro 3 cilindros polui menos, é mais econômico, não é? É o que sai na mídia, todo lugar, todo mundo, carro 3 cilindros, carro 4 cilindros mais eficiente, tem que ter motor menor, fazer downsizing, tudo para melhorar a eficiência do motor, não é? Para economizar mais, para proteger, de novo eu vou repetir, para proteger o seu pulmãozinho, o seu coraçãozinho, o seu cérebro, para evitar que você vá para o hospital, porque carro polui muito. Vamos lá. Estou aqui, um carro, um carro aqui, ele tem 980 cavalos de força, 138 kg força de torque. Um carro fraco, não é? O jornalista especializado, você que é jornalista especializado, você provavelmente tem um desse. Provavelmente isso aqui é um carro fraco, né? 980 cavalos, com 138 kg de força de torque, é um carro fraco, né? V12, carro fraco. Carro fraco. Na Europa, custa 980 mil euros. Na verdade, 973 mil euros. 973 mil euros. Beleza. Esse carro, ele polui 320 miligramas por quilômetro. 320 miligramas por quilômetro. Lógico que é com combustível da Europa. Os dados que eles dão não é com combustível brasileiro, combustível da Europa, gasolina da Europa. Beleza, vamos lá. Peguei uma matéria aqui, depois vocês pesquisem, mas vamos lá. Eu vou ler uma parte da matéria. A lei atual Proconv 6 permite até 1.300 miligramas por quilômetro rodado de monóxido de carbono. Na verdade, o cara colocou errado aqui, mas eu vou ajeitar a frase. A lei atual Proconv 6 permite até 1.300 miligramas por quilômetro, de monóxido de carbono do carro rodado. Eu acho que eu piorei a frase, né? Mas vamos lá. Acho que deu para entender. Eu ia mudar, mas deixa assim. Então ela permite até 1.300. O Gol, calma lá. Essa matéria é de 16/11/2017, 1h13 da tarde, atualizada às 4h06 da tarde. Então vamos lá. O Gol 1.6 emite 778 miligramas por quilômetro. O Corolla 1.8 solta 730 miligramas. Estão dentro da lei. Em seguida, na lista dos 10 modelos mais vendidos, vêm os seguintes carros, que mais jogam partículas de CO2 no ar. Fiat Mobi 4 cilindros 1.0, 631 miligramas. Jeep Compass 2.0 Flex, 625 miligramas. Chevrolet Onix 1.4, 549 miligramas. Ford Ka 1.5, 545 miligramas. Chevrolet Prisma 1.4, 501 miligramas. Hyundai HB20 1.6, 500 miligramas. Renault Sandero 1.6, 483 miligramas. Honda HR-V 1.8, 170 miligramas. Mas isto
mas isso quando são novos. Basta estarem com o catalisador vencido para que as emissões de poluentes estourem o limite estabelecido como seguro pelo Ministério da Saúde. Sem o catalisador, os veículos poluiriam em média 5 vezes mais, afirma Stefan Blumrich, vice-presidente da Umicore Brasil, empresa especialista em tecnologias de controle de emissões. O catalisador é responsável por converter até 98% dos gases tóxicos, tal essa peça dura em média 80 mil quilômetros. Então, apesar do santo catalisador, a indústria também faz sua parte. Mesmo na linha Gol e Corolla, existem exemplos muito melhores, exatamente naqueles motores que são mais procurados pelos consumidores. O Gol 3 cilindros 1.0, por exemplo, emite apenas 357 mg por quilômetro. As emissões do Corolla 2.0 caem para 452. Outro bom exemplo é o MOB, que reduz a emissão de CO de 631 para 195 se a versão escolhida for a que usa motor 3 cilindros 1.0 e não o velho 4 cilindros. 4 cilindros 1.0. A gente não vê, mas a verdade é que o MOB 4 cilindros emite 3 vezes mais desses gases tóxicos do que o MOB Drive. O Drive é aquele automatizado, né? Que usa o novo motor 3 cilindros, Firefly. Não é muito diferente quando se trata da emissão de hidrocarbonetos, 31 mg para o 4 cilindros contra 14 para o MOB 3 cilindros. Então, gente, vamos lá. Tem mais dados aqui, tem mais dados, tem mais matérias. Eu salvei aqui, deixa eu até pegar essa matéria aqui. Favoritos, vamos lá. Não, favoritos não, está salvo. Cadê páginas salvas? Onde está... cadê os salvos, hein? Então, a gente pegou um carro, o Fiat Mobi ele deve ter, sei lá quantos carros, menos de 100, lógico, né? Então, meu Deus, cadê as páginas salvas desse negócio? Não tô achando. Calma aí, deixa eu entrar aqui. Então, gente, vamos lá. Um carro, 3 cilindros, emitindo mais de 300 miligramas de CO2 por quilômetro rodado. Você pega um carro de 980 cavalos, 138 kg de torque, V12 biturbo, emitindo 320. Será que a culpa é do carro ou é da gasolina, que é ruim? Será que é da tecnologia? Será que, lógico, que um carro de quase 1 milhão de euros, ele tem que poluir menos? Eu estou com um dado de um caminhão aqui da Europa, um caminhão a diesel, um caminhão a diesel na Europa, emitindo menos de 200 miligramas por quilômetro. Um caminhão na Europa usando diesel. Então, gente, quando você ouvir repórter, especialista, quando você ouvir a mídia falando que a culpa é de carro, tome cuidado, porque será que realmente é só o carro é o culpado? Será que o combustível, será que as pessoas... Por que você acha que a mídia não vai atrás da Petrobras e pergunta por que não coloca gasolina boa para rodar nos carros? Por que você não vê, por que você não acha matéria na internet, nem na Deep Web você acha, ou colocando esses mesmos carros aqui rodando com gasolina pódio, com gasolina boa? Por que não faz esse teste rodando com a gasolina boa para ver quanto que polui? Então, será que antes de tentar enfiar no rabo do povo para ele comprar carro elétrico, carro híbrido, antes de ficar tentando enfiar no povo na cabeça de goela abaixo, enfiar goela abaixo, ele soca o carro na sua boca e vai enfiando goela abaixo. Será que antes disso não poderia colocar gasolina realmente boa, não essa nova gasolina que vai vir em agosto, aí daqui 10 dias, 11 dias vai vir a gasolina boa? Por que não coloca gasolina pódio para todos os carros? Será que a poluição reduziria? Vê se você acha algum estudo aí
dos profissionais, das pessoas preocupadas com o meio ambiente, não é? Porque todo mundo é muito preocupado com o meio ambiente, não é? Então vê se você acha algum estudo de faculdade, de instituto, de associação, de sindicato, fazendo um estudo se todos os carros brasileiros usassem a gasolina Podium, só que tem a gasolina Podium, que é a mais cara que tem, né? Coloca todo o carro, rodando o ano inteiro, todos os carros que tem hoje, não os que vão vender amanhã, o que tem hoje, coloca para rodar só na Podium, por um ano. Você acha que a poluição reduziria quanto? Será que você acha estudo aí na internet? Vê se você acha estudo aí, se você achar, manda para mim. Se você achar, eu te dou até um voucher, te dou um voucher de compra na minha empresa. Acha aí um estudo desse, falando, rodando, então, só na Podium. E depois tenta achar um estudo rodando tudo carro. Flex. Vamos colocar só os flex. Só os flex. Tira os a gasolina, tira a diesel, né? Os carros flex. Se eles rodarem um ano inteiro, os carros que tem hoje, 20 de julho, os carros que tem hoje, coloca para rodar somente no etanol. Quanto que de poluição reduzir em São Paulo? Então, carro 1.0 3 cilindros, uma tremenda trepidação no motor, carro fraco, tem que rodar com giro lá em cima para o carro rodar. Gente, não venha também achar que 50 km por hora aí nas vias é para somente para reduzir acidente, para reduzir danos dos acidentes. Os 50 km por hora, e por debaixo dos panos, também tem envolvido poluição. Um carro rodando a 50 km por hora, em vez de rodando a 70, você, engenheiro mecânico, você, um profissional do ramo, um jornalista, você sabe, pega um carro, pega só um exemplo, o carro mais vendido do Brasil, pega o carro mais vendido do Brasil e faz um cálculo. Se ele rodar 100 mil quilômetros a 50 quilômetros por hora, e se ele rodar 100 mil quilômetros a 70 quilômetros por hora, ou a 60 quilômetros, diferença de 10 quilômetros, quanto que polui a menos? Então, gente, esse negócio de redução tem tudo a ver. Por que você acha que é mais fácil reduzir a velocidade do que cobrar a montadora para melhorar o motor? Qual que é mais fácil? Qual que é mais rápido? Qual que é mais barato? Então vê aí. Rápido, fácil e barato. Qual que é? É diminuir a velocidade na pista? Ou é obrigar a montadora a investir em tecnologia? Ou é obrigar a Petrobras a fazer uma gasolina boa com um preço acessível? De, vamos, R$ 4 o litro aí, que está a média no mercado. R$ 4 o litro. O que é mais fácil? O que é? É lógico, né? É enfiar no rabo do povo, porque ninguém quer mexer com o grande empresário. Quem quer mexer com o grande empresário? Você vai mexer com montadora? A montadora dá mais de 1 milhão de empregos no Brasil. Aí você fala, ó, montadora, vocês têm que investir em tecnologia para diminuir a poluição. Aí os presidentes se unem e falam assim para os políticos: olha, a gente não tem dinheiro, o combustível é ruim, então tudo é ruim, a manutenção não cria projeto para gerenciar, já que nem o governo faz a parte dele de criar um projeto para que as pessoas façam manutenção em dia, por que a gente tem que investir em tecnologia, sendo que quando chega no povo, dane-se a tecnologia. A tecnologia é praticamente jogada no lixo. A gente investe, igual eu falei no vídeo anterior, investe em tecnologia, chega na mão do povo, ninguém cuida do carro, usa o catalisador por 700 mil quilômetros no troque, foda-se, vai trocando, só faz a corretiva, nunca faz a preventiva. Nenhum Você vê a cada 1 milhão de mecânicos, 5, 6 sabe fazer análise de gases, sabe fazer. E um ou dois sabe interpretar a análise de gases. Então, para quê? Então, para não mexer com o grande empresário, que ele pode falar assim, já que é para eu investir em tecnologia, tudo bem, só que eu vou ter que gastar 1 bilhão, 500 milhões, e se eu tenho 15 mil funcionários, eu vou demitir 10. Eu vou ficar só com 5 mil funcionários. Você quer isso na sua conta, político? Você quer que saia na mídia, saia na Folha de São Paulo, no Estadão, na Globo, na SBT, em qualquer emissora, que eu tive que demitir 10 mil pessoas porque você está me obrigando a investir em certas coisas? Qual político quer isso na sua conta? Você, se fosse político, você ia querer isso na sua conta? Então vamos lá. Eu estou tentando achar aqui a página que eu acabei de salvar, só que eu não estou achando, mano. Como é que eu vou achar? Tá aqui, ó. Peraí.
Eu peguei agora há pouco, mano. Merda, viu? Como é que eu vou achar uma matéria só para falar o título para vocês verem como é curioso. Olha só, achei. Matéria de 26 de março de 2010. Emissão de CO cai, vírgula, mesmo com mais veículos no país. Você clica, a matéria está fora do ar. 2010 colocando isso. A matéria está fora do ar. Só que graças a Deus, desde quando começou a controlar, eu, bitolado do jeito que eu sou bitolado, toda a matéria que tem de poluição de ar, eu salvo. Eu tenho essa matéria salva e printada no meu notebook. Eu tenho salvo e printado. Quando esse vídeo bater 1 milhão de views, eu vou publicar essa matéria inteira, porque ela pode estar fora do ar agora. Você clica na matéria, está fora do ar. Está fora do ar. Você clica, está fora do ar, deu erro. Só que eu tenho essa matéria. Eu tenho essa matéria. Então, por que será que a emissão de CO cai lá em 2010, mesmo com mais veículos no país? Isso aqui é uma matéria que vai tudo contra a própria, esse próprio jornal que fala o tempo inteiro que tem que comprar carro elétrico, tem que ajudar carro elétrico, e tem que comprar, e tem que incentivar carro elétrico, e tem isso, tem aquilo. Em 2010, há 10 anos atrás, estava falando. Então, gente, tem que tomar cuidado com essas matérias por aí falando. Eu tenho muito mais matéria falando sobre isso. Eu tenho outra matéria aqui, depois comparando o mesmo carro que é vendido na Europa, que é vendido nos Estados Unidos, que é vendido no Japão, que é vendido na China e é vendido no Brasil, todos esses locais, todos esses países de primeiro mundo, o carro polui, se não me engano, se eu não me engano, chega a 16 vezes menos do que o carro do Brasil. Mesmo motor, mesma transmissão, mesmo pneu, vem tudo igual. O carro chega para ser vendido. Pronto, ele chega para ser vendido. E polui 16 vezes mais aqui. Por que será? Será que é o carro? Será que tem que investir em tecnologia de carro? Por que lá polui tão pouco? Por que lá polui menos? É só você pegar, tem um estudo que vai ser muito difícil vocês acharem, já deixo bem claro que vai ser muito difícil vocês acharem. Principalmente vocês alunos aí, que vê que provavelmente um monte de professor vai cagar regra no ouvido de vocês o tempo inteiro na sala de aula, um monte de professor que não sai da sala de aula, um monte de professor que não conhece o comércio, um monte de professor que provavelmente recebe muito bem, então ele é tranquilo para ele falar de carro elétrico, não vai influenciar a vida dele, ganha 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, então dane-se, ele tá ligando, tá cagando e andando. Para ele é bom carro elétrico porque ele tem dinheiro para arrumar, ele tem dinheiro para tudo. Agora vai falar para um cara que ganha até 4 salário mínimo, 5 salário mínimo para comprar um carro elétrico, ele vai conseguir manter? Então tem que tomar cuidado. Quando a pessoa falar que apoia muito carro elétrico, vê quanto que ela ganha. Vê, tenta ver o emprego que ela tem, vai vendo, vê quem apoia. Aí você vê o Trump, um cara pobre, pobrezinho o Trump, o presidente dos Estados Unidos, não sei se você conhece. Ele é pobrezinho. Um cara lá, porque ele está sendo contra carro elétrico? Porque ele tirou um monte de isenção. Será que um cara desse é burro? Será que um cara desse é trouxa? Eu não estou falando que eu apoio ele, não. Ele tem um monte de coisa que eu odeio. Tem um monte de coisa que eu gosto. Mas por que ele é contra? Porque na Alemanha, um monte de gente lá, um monte de fabricante de autopeça, até montadora, não sai no Brasil, que eles entraram lá com uma ação contra o governo com esse negócio de carro elétrico e carro híbrido. Cadê a mídia brasileira falando sobre isso? Não tem, não tem. Não tem as matérias alemãs, as matérias americanas, não são traduzidas para o Brasil. Os jornais grandes não trazem um monte de matéria. Lá nos Estados Unidos, o Trump recebeu um relatório de faculdades e institutos mostrando os prejuízos que os carros elétricos estão dando atual, do jeito que é fabricado hoje. No futuro, beleza, eu acredito que vai ser 100% sustentável mesmo, mas eu tenho primos e amigos lá. Um amigo meu tem eu não vou falar a marca do carro, nem o carro, mas tem um carro elétrico lá. Não é Tesla, tá? Ele tem um carro elétrico lá. Ele comprou em 2016 zero.
No final do ano passado, novembro, outubro mais ou menos, deu problema na bateria. Ele foi comprar uma bateria nova, US$ 6.000. Sabe quanto que o carro está sendo avaliado? US$ 2.700. US$ 2.700 vale o carro, a bateria original na concessionária, US$ 6.000. Então, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Eu não sei vocês. Eu não sei se vocês sabem pesquisar aí. Mas pesquisa, é que eu não vou ficar falando também, eu não posso ficar falando marca de carro. Se eu falar para vocês pesquisarem, eu vou ter que falar marca do carro. Mas tem um monte de reclamação aí de carro elétrico lá fora, dá problema em bateria, nem a concessionária está resolvendo. Então, tem um monte de problema. Uma fabricante, uma das maiores fabricantes de bateria automotiva, ela foi acusada em março ou em fevereiro desse ano, foi acusado de estar poluindo extrema. A fábrica para produzir a bateria estava fora dos padrões de poluentes. Estava produzindo a bateria, uma empresa foi lá, foi ver e estava fora, e estava produzindo a bateria, só que estava poluindo. Então estava fora, muito fora dos padrões. Era para poluir, vamos supor, 1 milhão de quilo por ano. Estava produzindo acho que 7 ou 8 vezes mais. 7 ou 8 vezes mais. E tem um monte de casos, assim, um monte de coisas que ninguém fala. Esse vídeo está indo para 22 minutos, está bem longo, mas tomara que você fique aqui ouvindo, porque é muito importante que você comece a duvidar. Não deixe de acreditar. Carro elétrico, sim, é bom para várias coisas. Em país de primeiro mundo, em país que não depende de exportação de carro, que não depende de petróleo, que não depende de um monte de coisa. País que não depende de nada disso, é ótimo carro elétrico. Só que o Brasil, o tempo inteiro acha pré-sal. O Brasil, se não tiver a Petrobras vendendo petróleo, o Brasil, a força que o Brasil tem, já era, filho. Já era, tá? Se o Brasil deixar de produzir petróleo, deixar de vender petróleo, o poder que o Brasil tem de negociação com os países já era. Já era. O Brasil é soja. Eu falo para você, o Brasil é colônia. É soja, é café. Se o Brasil deixar um dia de exportar soja, o Brasil ele é tipo entra em guerra, entra em guerra. A própria aqui dentro entra em guerra. Então, o país que é subdesenvolvido, pergunte para o seu professor de história, pergunte para o seu professor na faculdade que sabe muito mais do que eu. Deixa o Brasil de produzir petróleo. Deixa, um dia, do nada. O Brasil não produz mais petróleo. Que poder que o Brasil vai ter de barganha? Que poder? Tem um monte de investidores aqui no Brasil que só está aqui por causa de petróleo. E um monte, o seu filho aí, que você fala para arrumar emprego em multinacional, tem um monte de multinacional no país que só está aqui por causa de petróleo. Ah, mas é empresa do carro, não. Indústria farmacêutica está aqui por causa de petróleo. Indústria de construção civil só está no Brasil por causa de petróleo. Construção naval só está aqui por causa de petróleo. Então tem um monte de indústria aqui no Brasil de plástico, tem um monte de indústria que vem para cá por causa aqui do petróleo do Brasil. Então deixa um dia o Brasil deixar de produzir petróleo. Não estou falando de petróleo só para produzir plástico, não. Para o Brasil de pegar petróleo e produzir para carro. Vamos ver se as empresas vão ficar aqui no Brasil. Então tem vários estudos aí na internet falando sobre o poder que muitos países têm. Tem muitas brigas aí, muitas e muitas brigas, até na Rússia aí com a Arábia Saudita, que é aquela. Qual é o nome daquele acordo que a Rússia tem com o PEP, né? É o PEP, não é? Acho que é o PEP. Vocês já estudaram os acordos que a OPEP tem? Então comece a estudar um pouco sobre os acordos da OPEP, de Rússia, China, Arábia Saudita, Estados Unidos, Venezuela. Acho que é a Holanda, a Noruega. A Noruega que tem o petróleo forte também, não é? Viu? Noruega e o petróleo. Acho que é a Noruega. É, vê o petróleo, estuda um pouco sobre a história do petróleo na Noruega. Por que a Noruega se recusa a perfurar poço de petróleo em prol do meio ambiente? Começa a pesquisar. Aí depois que você entender tudo isso, você pode começar a editar um jornal, começar a fazer um programa de TV falando benefícios do carro elétrico. Mas primeiro, vamos lá, gente.
tem que falar os bastidores. Se você falar simplesmente benefício, 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 o povo não é trouxa. O povo não é trouxa. Quando a mídia, um jornalista, um repórter, um apresentador, um colunista fala só de benefício, tem coisa errada. Você, criança, você jovem que está assistindo, quando você ouvir só falando mal, tem coisa errada. Quando você ouvir só falando bem, tem coisa errada. Então, não vejo a mídia o tempo inteiro, carro elétrico, benefício, benefício, é bom, é meio ambiente, que não sei o quê. Será, quando você acha, quando você vê, pergunte para o jornalista qual é o salário dele. Pergunte para o dono do jornal qual é o salário dele. Se a filha dele, o filho dele, os netos dele estão estudando no Brasil. Se ele tem casa fora do país. Se a empresa dele falir, se ele vai virar pobre. Se ele vai morar na rua, ou se ele consegue, a empresa dele faliu no Brasil, se ele consegue morar fora do país tranquilo. Então vamos tomar cuidado com quem fala as coisas. Quando não fala, porque o povo brasileiro, se eu não me engano, mais de 80% do povo brasileiro ganha até 2 salários mínimos, não é isso? Né? Mais de 80% do povo ganha 2, 3 salários mínimos. Então quer dizer que o povo do Brasil, a maioria, tem condição de comprar e manter um carro elétrico? É que agora eu entendi. É porque o povo brasileiro ele sempre defende a minoria. Não é assim? A minoria tem que ser defendida, a minoria tem que ser defendida, minoria, minoria, minoria. Beleza. Bilionários são minorias, então quer dizer que você defende minorias, então quer dizer que você defende bilionários e os pobres que se dane. Porque você é defensor da minoria. Ah, Renan, mas não é toda a minoria que eu defendo, depende da minoria. Ah, então tá bom. Então tá bom, porque eu acho, eu não sei, não sou professor de história, mas eu acho que no Brasil tem mais gente pobre do que bilionário. Ou eu estou errado? Ou será que de 200 milhões, de 207 milhões, 208 milhões de pessoas, tem mais bilionário e milionário do que pessoas pobres? Será? Então, quando você for defender minoria, tome cuidado. Eu sou defensor das minorias, então é melhor você falar quais minorias que você defende. Então tome muito cuidado com tudo que você ouve na mídia, tá bom? Eu não sei se esse vídeo vai ser apagado do YouTube, eu não sei se ele vai, se vão cancelar alguma coisa no YouTube, sei lá, vira uma moda esse negócio, né? Mas tome cuidado. Pesquise muito bem antes as coisas, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu vejo na TV, eu confio 5%. 5%. Pesquiso, 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 pesquiso por anos. Anos, eu pesquiso por anos. Aí eu pego aquela matéria e falo, nossa, aquela matéria de 2018 é mentira. Aquela matéria de 2018 é verdade. Ô, Renan, mas já faz 2 anos, 3 anos que essa matéria saiu. Sim, mas é porque esses caras da mídia, eles têm informações muito além do que o povo tem acesso. Eles são absurdos. Ele é a emissora que tem no mundo inteiro. Emissora que está lado a lado com presidentes, com políticos, com os gigantes empresários. Então tome cuidado com o que eles querem soltar. Eles querem soltar informação para você que ganha pouco. Para você é, que tem um ditado, né? Que é até meio feio, que chama povo acebolado. Eu sou o povo acebolado. Então tome cuidado quando a mídia solta para o povo acebolado. Não é. O apresentador ganhando R$ 1 milhão por mês. Você acha que ele. É óbvio, se eu ganhasse R$ 1 milhão por mês, eu abriria uma instituição para acabar com o carro a combustão. Eu não tô nem aí. Sabe o que eu ia fazer? Ia ligar um foda-se para pobre. Você que ganha 2, 3, um salário mínimo por mês, 5, 10 salários mínimos, foda-se você, foda-se. Tem que comprar carro elétrico. Eu faria até um acordo. Olha, governo, realmente proíbe. A partir de amanhã é proibido carro a combustão no Brasil. Do nada. Você está dormindo, você acorda, não pode mais andar com seu carro. Então, tem que tomar cuidado com quem apoia. Quanto que essa pessoa ganha? Será? Será que ela defende? Será que ela vai ser prejudicada? Então, quando a pessoa defende muito, tem que ver se ela. Provavelmente ela não vai ser prejudicada se o outro acabar. Entendeu? É muito fácil. É igual a pessoa falar assim: ah, eu vejo muita gente falando assim: ah, temos que nos alimentar melhor. Beleza, só que você vai comprar fruta, legume, tudo, você vai comprar para se alimentar melhor, para você se sentir satisfeito, você tem que comprar, você gasta 15, R$ 20.
Às vezes você compra 2 hambúrguer por R$ 10 no fast food, você fica cheio, satisfeito até por mais tempo do que a fruta. É um alimento menos saudável? É, só que satisfaz por mais tempo a pessoa, ela demora a ficar com fome. Então, questão de costume, mas tem que ver, porque falar para o povo se alimentar melhor também é fácil. Alimenta melhor. Claro, eu também quero alimentar melhor. E um dia, se eu tiver condições financeiras, eu deixo de comer hambúrguer, deixo de tomar refrigerante, deixo. Eu mudo totalmente. Só que por enquanto eu ainda não consigo. Então é muito fácil alguém querer cagar a regra para cima de mim, sendo que não tem o meu salário, sendo que não tem o meu estilo de vida. Então, tem um monte de gente na mídia que adora cagar a regra para uma pessoa que ela nem sabe quanto que ganha. É igual na mídia fala, o povo brasileiro que não sei o que, o povo... Olha, ninguém fala por mim, eu acho que ninguém fala por você, ninguém tem a sua voz, ninguém sabe quanto que você ganha, ninguém sabe... A mídia provavelmente não sabe quanto que você ganha, não sabe quanto que você tem no banco, não sabe seus objetivos de vida, não sabe os seus gostos, mas é o tempo inteiro falando, o povo está reclamando disso, o povo. Eu não. Por que tem que falar por mim? O tempo inteiro falando por mim. Esses dias eu gostei muito, muito. Eu vou achar essa matéria, eu vou até divulgar o nome. Um advogado aqui de São Paulo, ele entrou com um processo contra uma rede de TV, com uma emissora de TV, porque a emissora falou. O povo falou, peraí, tá falando, generalizando como se eu também tivesse a favor, ele foi e processou a emissora. Para a emissora ver se toma cuidado na hora de falar. Fica falando, o povo quer isso, o povo quer aquilo, o povo do Brasil é isso, o povo do Brasil é aquilo. Quando você generaliza, tome, pega um advogado, processo no rabo. Então vamos tomar cuidado. Estou levando esse assunto muito longe, mas pesquise. Pesquise. Se você gosta de assunto de carro elétrico, eu te falo isso porque eu tenho um primo que é engenheiro mecânico. Na faculdade ele me mostra aulas gravadas, principalmente agora nessa época de pandemia, eu assistindo do lado, o professor falando um monte de coisa. Não, temos que fazer isso, projeto, ele está fazendo um projeto, na sala dele tem 40 e poucos alunos. Ele está fazendo projeção 7 pessoas, 8 pessoas em cada projeto, tudo carro elétrico. Eles têm que planejar um carro elétrico, um carro híbrido, carro elétrico, um carro híbrido. A faculdade quer empurrar a goela abaixo, a mídia quer empurrar a goela abaixo, o tempo inteiro as montadoras querem empurrar a goela abaixo, carro elétrico. Quando você vê que está muita empurração de goela abaixo, toma cuidado, tá bom? Então é nóis, tamo junto, até a próxima.